Pessoal, boa noite. Nossa terceira aula de Ensaio dos Materiais 2. Eu sou o professor Gabriel e começaremos agora. Ontem nós vimos os microscópios ópticos, o microscópio eletrônico de varredura e hoje nós iremos conversar sobre os ensaios de dureza. Alguém sabe o que é ensaio de dureza ou trabalha com microdureza Vickers ou microdureza Brinell, Rockwell? Alguém já ouviu falar? Então, a palavra dureza, ela pode ter vários significados. Na metalurgia, considera-se dureza como a resistência à deformação plástica permanente. Já na mecânica, é a resistência à penetração de um material duro no outro. Então, nós temos um material com uma dureza maior, que entra num material menor e realiza a indentação para o nosso teste de dureza, ou microdureza, em cada material. Então, a dureza, ela é uma propriedade mecânica que consiste em uma medida de resistência de um material a uma deformação plástica localizada. Como nós podemos ver, uma esfera de aço que entra em um corpo de prova. E a partir da deformação, a plástica, que nós temos um valor. Por definição, a dureza é a capacidade do material de resistir ao risco, ser deformado plasticamente, ou ser cortado, ou absorver a energia do impacto e até mesmo resistir ao desgaste. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês da microdureza Vickers, com um indentador. No indentador tem uma ponta de diamante, que o diamante ele é o material que tem a maior dureza entre os metais. Então, sendo assim, com o indentador de diamante, realiza a microdureza no material. Agora, algumas maneiras de realizar o ensaio. O ensaio de dureza pode ser dividido por risco, mons, ou por penetração, que, como eu disse, é a microdureza Brinell, a Rockwell, a Vickers e a Knoop. Hoje, nós vamos ver por risco, a MOS, que foi o primeiro ensaio de dureza realizado, inventado, e a dureza por penetração, Brinell, Rockwell e Vickers. Qual a importância do ensaio de dureza para a indústria? De suma, obter um conhecimento comparativo da resistência mecânica de determinado material. Ou seja, esse material ele é mais mole ou mais duro. O quão de importante isso pode ser para nós na prática? Podemos avaliar também o resultado de tratamentos térmicos. Eu coloquei o aço a 1.200 graus Celsius. Depois resfrio no óleo. A dureza vai lá em cima, porque nós estamos temperando o material. Ainda assim, avaliar a resistência ao desgaste por abrasão e desgaste por erosão dos materiais. Aqui eu trouxe mais duas imagens para vocês, que é a microdureza Vickers e a Rockwell. A microdureza Vickers, ela não causa marcas no material. É como se ficasse intacto. E a Rockwell, ela já marca como vocês podem ver na primeira imagem. Alguma dúvida? Se eu estiver indo muito rápido, podem falar. Então, a primeira dureza é a MOS. E eu quero mostrar para vocês como que ela surgiu, os aspectos, os tipos de materiais, o material com dureza mais rápido, com maior dureza, riscando com menor dureza. E tem alguns vídeos que eles são um pouquinho mais longos. Os vídeos que forem um pouquinho mais longos, eu vou aumentar a velocidade deles. Se ficar ruim para vocês, vocês me dão feedback. Tá muito rápido, não estou conseguindo entender o que eles estão falando. Aí eu boto na velocidade normal. Vou abrir o vídeo aqui da microdureza MOS. Share. Tá aparecendo o vídeo?
Pessoal, as palavras são em espanhol. A primeira é uma pedrinha de talco, depois de gesso, de calcário, e agora ele vai mostrando, olha. Da men- Vai da menor dureza até a maior, até chegar no diamante. E antigamente era assim que eles conseguiam analisar a dureza, de um material com pouca dureza até um material com muita dureza. E essa é a classificação que está correndo, no caso. Aqui tá em espanhol, mas depois eu mostro em português também. Quartzo, topázio, o diamante. Então, a partir de cada material, eles tinham um número determinado para analisar a dureza. Desde o 1 até o 1500, que era o mais duro, que era o diamante. E o talco tem uma dureza pequena e com a própria unha nós conseguimos riscar a pedra de talco. O que não acontece com o diamante, no caso. Não só o talco, como o gesso também. Aí o que ele está dizendo? Que agora com uma moeda de 1 centavo, consegue riscar outros materiais. Aí ele mostra com uma faca o tipo de material que consegue riscar, porque a faca tem a dureza maior ou igual, e depois com vidro. Quartzo, topázio. Aí ele pergunta por que o diamante é tão duro? E ele fala que é a estrutura molecular dele, que é um tetaedro e os átomos se encontram daquela forma. E daquele jeito que o diamante se encontra, ele tem essa característica de ser o metal natural mais duro que nós encontramos. Mas existe o metal mais duro que o diamante, mas ele é realizado na indústria, não é realizado na natureza. Voltamos. É diferente dos microscópios, né, que nós vimos ontem. Então, é um ensaio mais antigo, foi um dos primeiros ensaios que se teve na história, que era por dureza MOS. Hoje não se utiliza na indústria, obviamente, porque é com pedras e minérios, mas é diferente, é antigo. Então, o primeiro método padronizado de ensaio de dureza foi baseado no processo de riscagem de minerais padrões, desenvolvido por Mohs em 1822. Aí ele mostra todos aqueles nomes em espanhol que estavam: talco, gipsita, calcita, fluorita, apatita, feldespato, quartzo, topázio, zafira e diamante. Com esses poucos daí, mas são pedras naturais. E antigamente, através dessas pedras que eles analisavam o tipo de dureza. Qual é a desvantagem de utilizar esse método de dureza?
porque a maioria dos metais apresenta dureza MOS 4 e 8. E pequenas diferenças de dureza não são acusadas por este método. Por exemplo, um aço dúctil corresponde a uma dureza de 6 MOS, a mesma dureza MOS de um aço temperado. Então não tem como comparar um aço dúctil com um aço temperado, que apresenta a dureza muito maior, com esse método. Agora tem mais um vídeo sobre esse método que eu achei interessante, até um vídeo em português, até facilita agora. É um vídeo um pouquinho mais longo, eu vou botar com uma velocidade maior, mas eu quero que vocês vejam também porque eu achei interessante, mostra bem essa parte de o metal mais duro, ele conseguir riscar o material mais mole, mais maleável, mais dúctil. Isso é muito importante para nós na área da mecânica. Fala, meus amigos do YouTube. Ferzinho PP na área. Hoje vamos ensinar vocês como identificar os minerais usando a escala MOS. Montamos aqui a escala MOS do mais mole para o mais... E vamos ensinar vocês como está usando isso aqui na identificação dos minerais de vocês. Uma aulinha básica. Espero que vocês gostem. Chama a vinheta. Prospecção, filhos do garimpo. Escala MOS. Muita gente não sabe. Eu até marquei aqui, ó, tudo na nossa lousa. O que a escala MOS faz? Ela testa a resistência de um material oferecido ao risco, né? Ou seja, quando tem um outro material friccionando em cima dele, ele vai testar essa resistência da dureza, né? Ela foi, ó, criada pelo mineralogista alemão Friedrich Villars-Moss em 1812. Então, é uma escala muito antiga, ainda usada nos dias de hoje, né? Ele testou 10 minerais, né, que existem na crosta terrestre. 10 minerais cabeça, ou seja, tem a cabeça, por exemplo, vou pegar aqui a cabeça quartzo, então todos os derivados do quartzo estarão aqui incluídos nessa linha, todos os derivados da pirita, da apatita, da fluorita, enfim, a gente vai descobrir isso aí agora. Eu tenho esses minerais, por causa que eu ganhei coleções, ganhei dos meus amigos, então eu quero estar mostrando para vocês como funciona. A escala MOS, ela vai da dureza 1, tá, que começa aqui na pedra talco, até a dureza 10, que ela chega no nosso diamante. Então vamos começar aqui a explicar para vocês. Aqui tem todos os materiais que eu vou usar nesse teste. Meus amigos, então, na primeira parte da escala MOS aqui, na dureza 1 e 2, nós encontramos a pedra talco e o gesso, a pedra gesso, né? Essas pedras, como são de dureza muito inferior, elas podem ser riscadas com a unha, né? E eu vou mostrar para vocês como que se riscam essas pedras com a unha. Vamos pegar a pedra talco aqui. Ó, pedra talco. Facilmente ela é riscada com a unha, tá, gente? Ó, até sai na minha unha, né? É o talco mesmo, pedra talco, facilmente riscada com a unha. Vamos guardá-la. A pedra gesso. Talvez pode ter outro nome, dependendo da região, né? Também, ó, olha a clivagem dela aqui, ó. Ó. Olha o riscão que eu fiz, tá vendo? Também sai na minha unha. Então essas duas primeiras pedrinhas da nossa escala, elas são facilmente riscadas com as unhas nossas, com as unhas nossas de cálcio. Né? Também eu coloquei aqui entre a escala 1 e a 2 a mica. Né? A mica, ela também é um material que bastante gente encontra, ela também está entre a dureza 1,5 e 2. Então eu deixei ela aqui assim, ó, né? Passando de escala, chegamos na dureza 3, que é a calcita, né? A calcita, ela pode ser riscada com a unha, mas ela recebe tem um pouco de resistência. Então ela é facilmente riscada com uma moeda de cobre. Vou mostrar para vocês. E também entre a escala 1 e 2, nós encontramos o âmbar. O âmbar, a dureza de 2,5 a 3. Isso aqui é um cinábrio, né? É quase igual ao âmbar, né? Eu não tinha o âmbar bom aqui, então eu vou mostrar o cinábrio para vocês. Então ele está aqui no meio porque a dureza dele é entre 2,5 a 3. Então vamos riscar a calcita. Então ó, vamos pegar um pedacinho da calcita, tá? E a nossa moedinha de cobre. Ó, o Freeza que gosta de moeda. Isso aqui são 2 cruzeiros de 1945. Ó, a clivagem da calcita. Quando eu passo a unha, ó, ela não risca facilmente, tá vendo? Porém eu passo a moedinha de cobre, olha o dano que ela faz, né? Então facilmente riscada com uma moeda de cobre. Vamos deixar a moedinha de cobre, guardar a calcita e partir para o número 4 da nossa escala. A dureza 4 e a 5, elas são encabeçadas aqui pela fluorita e pela apatita, né? Elas já não são facilmente riscadas com a unha, quase não dá para riscar com a unha, e com a moeda já fica muito difícil. Então ela é riscada pelo ferro, né? Ferro fundido aqui da lâmina da faca, né? Então eu vou mostrar para vocês
eu riscando tanto a fluorita quanto a apatita rapidamente. E também aqui na linha 5 de dureza nós podemos encontrar as opalas, né? As opalas também estão aqui na classe 5 de dureza. Então vamos lá trabalhar essas duas pedrinhas. Então eu vou pegar a fluorita aqui, uma pedra muito bonitinha, né? A fluorita. Se eu passar aqui a moeda de cobre, ela não risca, nem a unha, né? Então o que faremos? Pegamos a faca, né? E ó, facilmente ela causa o dano. É quase para serrar aqui a fluorita, né? Também a apatita. Pedrinha verde aqui muito bonita, né? Facilmente danificada. Ó, até abre um tainho aqui, ó. Facilmente danificada pela faca de inox, né? Que é a fundição do ferro lá com aço e tudo mais. Tá bom? Então vamos guardar aqui e partir para a próxima escala, que é a 6. Bom, gente, na escala 6 de dureza, o seu Mohs aqui, o tal do seu Frederick Valar Mohs, ele classifica o feldspato. O feldspato encabeça essa dureza. Porém, como eu estava sem feldspato, que eu joguei todos os meus fora, eu coloquei outras pedras que também possuem dureza 6. No caso, a pirita, a hematita e a calcedônia. Todo mundo acha calcedônia no canal, né? Eu vejo bastante gente achando calcedônias. Então, essas pedras já não são riscadas com a moeda, nem com a unha, nem com a faca. Elas já oferecem uma resistência maior. Então elas são apenas riscadas por uma lima de aço, né, que a dureza é um pouco maior. Então eu vou rapidamente riscar a pirita, a hematita e a calcedônia. Vamos lá, sem delongas. Eu vou pegar aqui a pirita. Ó, olha como ela sai na minha mão, tá vendo? Então, ela é facilmente danificada. E a pirita, ela libera um cheiro de enxofre, tá? A nossa pirita. Então vocês vão saber também que é pirita por causa disso. A hematita, né, não risca nem a paulada com a unha, com nada. Só que eu vou passar aqui a lima, ó. Ó, olha o ferro saindo na minha mão, né? Ela é composta basicamente de ferro, né? Então, ela é agredida pelo aço, ó. Ela até ficou mais diferenciada aqui. Não sei se tá pegando muito bem, né? E a nossa calcedônia. A calcedônia bastante gente acha, né? Eu peguei até uma bem lisinha aqui, ó, pra vocês verem, ó. Tá bem lisinha a clivagem dela, tá vendo? Aí eu vou oferecer a resistência da lima aqui nela. Lima de aço, olha lá. Olha como ela comeu aqui, tá vendo? Né? Então, descobrimos aqui a resistência da escala 6. Gente, na escala 7, o que encabeça é o quartzo, né? A sílica. Já não é impossível ser riscado pela moeda, pela faca e pela unha, né? Até não é possível, mas se você ficar fazendo muito, ela risca. Mas, facilmente, ela risca o vidro já. Esse tipo de material risca vidro. Então eu coloquei aqui da escala 7 o quartzo rosa, a ametista e a ágata. A ágata tá entre essa escala aí, né? 6,5, 7, chega algumas ágatas até 7,5. Então vamos riscar o vidro com ela. Tem um pedaço de vidro, eu pego meu quartzo, por estar muito bonito, eu vou agredir ele aqui, ó. Ó, facilmente risco o vidro. A ágata, ó, ela nem tem ponta essa ágata, ó. Olha a agressão que ela faz no vidro. Tá vendo? Tanto a ametista, olha, essa aqui tem até a pontinha aqui, ó. Fica mais fácil, né? Vou fazer aqui no meio, ó. Olha o tanto que ela risca, né? Por exemplo, outros materiais, a calcita não vai riscar o vidro, ó. Você passa aqui, ó. Não acontece nada, tá vendo? A pirita, por ser um pouco mais cascuda, ela até risca. Mas ó, quando você passa devagar, ela não risca. Você tem que oferecer uma certa resistência. Mas é porque elas são muito próximas da escala. Isso não. Então vamos pegar o coridon e riscar o topázio. Vamos lá, vamos pegar um coridonzinho aqui, né? Esse tá bem sujo, tá, gente? Um coridon sujo, eu nunca limpei ele. Mas esse aqui é duro que é o cão, hein? Aí eu vou pegar o topázio aqui. Vou pegar esse topázio bonito aqui, ó. Frisa que deu, hein? Abraço, Frisa. O famoso diamante. O diamante é composto por carbono, né? Ele é formado em altas temperaturas e é uma... Não existe pedra dureza 11, né? Essa parte é importante, eu quero que vocês vejam o diamante, porque é o material mais duro, como eu falei. Até 10. Não tem nada mais duro que o diamante. A indústria tenta produzir, né? Mais natural, que surge na crosta terrestre. De forma natural, com o próprio ciclo da natureza e o ciclo das rochas, o mais duro é o diamante. Não existe outro, né? E o diamante não pode ser riscado por nenhum tipo desses materiais anteriores. Ele não risca, né? Porém, ele pode riscar todos esses outros materiais. Ele risca todos os outros minerais da escala, né? E ele só pode ser riscado por outro diamante. Como esse meu exemplar é muito pequenininho, eu vou pegar ele aqui na mão e vou mostrar pra vocês. Eu não vou conseguir riscar o coridon, nada, porque ele é muito pequenininho. Mas eu vou mostrar pra vocês a beleza do diamante. Amigos, esse aqui é um pequenino exemplar de diamante que nós possuímos aqui na nossa coleção. Olha o brilho metálico que ele tem, né? Eu vou tentar pegar num outro ângulo pra vocês verem. Gente, a qualidade do diamante. Olha, é diferente de tudo quanto é coisa que vocês podem ver, né? Não parece com quartzo, não parece com topázio. Ele tem uma forma de balão, tá vendo? Olha, ele se confunde com o brilho da lâmina da faca, né? Esse é o verdadeiro diamante. O mineral mais duro, natural, que existe na crosta terrestre, tá? Olha a diferença do tamanho da minha unha pra ele. Por isso que eu falo, eu não consigo tá riscando ele, né? Fazendo os testes com ele, os devidos testes com ele. Né? Mas olha só que show de bola. Esse é o diamante original. Então espero
Pessoal, ficou até um pouco repetitivo ali, mas eu queria que vocês ficasse repetitivo mesmo para mostrar que o material mais duro ele consegue riscar o material mais dúctil, no caso, o material mais mole. Na indústria não se utiliza esse método, mas já foi até uma aulinha aí de pedras e dureza. As características do ensaio de dureza. Ele é considerado um ensaio não destrutivo, ele deixa uma marca na peça e não compromete seu desempenho técnico. Posso realizar inúmeros ensaios, né? Ou algum material com excesso de calor que está produzindo na minha máquina, eu posso lá realizar um ensaio, será que a dureza está aumentando, se não está? E é um dos ensaios mecânicos mais populares na indústria, o ensaio de dureza. E para que ele serve? A dureza é uma medida de resistência de material a uma deformação plástica localizada e é muito comum nos estudos e pesquisas mecânicas e metalúrgicas e na comparação de diversos materiais. Então, toda hora posso querer comparar um aço com outro, um material com outro e analisar a dureza dele. E quais os tipos de ensaio de dureza? Os mais comuns que nós temos é o Rockwell, o Vickers e o Brinell. E esse que eu quero mostrar para vocês, esse é o enfoque da aula de hoje e que nós iremos debater. A dureza Rockwell, vou mostrar um videozinho. Vocês já viram o Telecurso 2000? Clássico? Já aparece direto. Abrindo. Eu adoro, sou fã. Na faculdade eu usava muito eles. Pra mim são imbatíveis. Dureza Rockwell. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 12. Bons estudos! Você está lembrado que na última teleaula a gente falou sobre o ensaio de dureza Brinell, não está? Claro. Inclusive a gente viu que o ensaio de dureza Brinell tem as suas limitações, né? É isso aí, Caio. Mas hoje nós vamos falar sobre o ensaio Rockwell, que tem algumas vantagens sobre o Brinell. E de cara, Caio, o Rockwell trabalha com um sistema de pré-carga, permitindo avaliar a dureza de vários metais, desde os mais moles até os mais duros. Bom, eu já sei que o ensaio Rockwell é o processo mais usado no mundo, né? Ele é rápido e fácil de ser realizado e está livre dos erros humanos. Detecta pequenas diferenças de dureza sem nenhum problema e produz um pequeno tamanho de impressão. Por tudo isso, nessa teleaula você vai aprender como é feito o ensaio Rockwell. Vai saber qual o equipamento utilizado e como funcionam suas diferentes escalas de dureza. E agora, muita atenção que a nossa teleaula está começando. Salve, Ananias! Ô, Wilson. Eu vim buscar os eixos que o pessoal da fábrica encomendou. E ainda não estão prontos não, viu? Esse material está muito difícil de usinar. Ué, o que aconteceu? Mas eu não sei se é o material do eixo que está muito duro ou a ferramenta que não é adequada para o material. Por isso eu já mandei fazer um ensaio Rockwell nos dois. Ensaio Rockwell. E que mal lhe pergunte no que consiste o ensaio Rockwell. Bom, é um método de ensaio de dureza com uma característica muito interessante. Qual? É que no Rockwell a carga de ensaio é aplicada em etapas. Quer dizer, primeiro é aplicado uma pré-carga para garantir um contato firme entre o penetrador e o material ensaiado. Só depois é que é aplicada a carga do ensaio propriamente dita. E o melhor é que a leitura da dureza é feita diretamente num mostrador que fica ligado na máquina de ensaio, de acordo com uma escala pré-determinada, adequada à faixa de dureza do material. E além disso, os penetradores usados na máquina de ensaio de dureza Rockwell são do tipo esférico, com esfera de aço temperado, ou cônico, com cone de diamante com 120 graus de conicidade. Mas como é que acontece o ensaio Rockwell? Quer saber? Então preste atenção. O
ensaio Rockwell começa com a superfície do corpo de prova sendo aproximada do penetrador. Em seguida, o corpo de prova recebe uma pré-carga, que é menor do que a carga que vai ser aplicada no ensaio. Repare que na pré-carga, o ponteiro é ajustado na posição 0. Agora sim, a carga maior é aplicada até o ponteiro parar, fazendo com que o penetrador imprima uma marca no corpo de prova. No final do ensaio, a carga principal é retirada, fazendo com que o ponteiro pare no ponto em que vai ser feita a leitura na escala apropriada. Como assim escala apropriada, Edgar? Vem cá que eu vou te mostrar, ó. Dá uma olhada aqui. É que o técnico só vai fazer a leitura do ensaio nessa escala externa preta se estiver usando o penetrador cônico de diamante. Ah, entendi. Se ele estiver usando o penetrador esférico, a leitura vai ser feita nessa escala interna vermelha. Grande Neuza! Agora, você sabia que nos equipamentos digitais é só fixar a escala que vai ser usada, que o valor de dureza já sai diretamente na escala selecionada. Coisas da tecnologia, né, Ed? Neste ensaio, o valor de dureza Rockwell indicado na escala do mostrador já está relacionado com a profundidade que o penetrador atingiu no corpo de prova. E essa indicação já desconta a recuperação elástica do material depois que acontece a retirada da carga. Em outras palavras, a profundidade da impressão P é a base de medida do ensaio Rockwell. Ó, então a medida do ensaio Rockwell é dada pela profundidade da impressão que é feita pela carga maior. Agora, quais os equipamentos usados no ensaio de dureza Rockwell? O ensaio de dureza Rockwell, Caio, pode ser feito por dois tipos de máquinas. Tá, e qual a diferença entre elas, hein, Silva? A precisão dos seus componentes. Afora isso, a técnica de operação é a mesma. A máquina padrão mede a dureza Rockwell normal e é indicada para avaliação de dureza em geral. E a outra máquina, hein? É a mais precisa, Caio. Ela mede a dureza Rockwell superficial e é indicada para avaliar a dureza de folhas finas, lâminas ou camadas superficiais de materiais. Dá só uma olhada. Na Rockwell normal, cada divisão da escala vale 2 milésimos de milímetro. Já na escala da Rockwell superficial, cada divisão vale 1 milésimo de milímetro. Mas por que essa diferença entre as escalas? Porque a profundidade de impressão na Rockwell superficial é bem menor do que na Rockwell normal. Você podia me explicar como é que é feito o ensaio Rockwell? Uma vez que tenha sido determinada a escala a ser utilizada, o passo seguinte é prender o penetrador correspondente a um dispositivo de fixação. Depois é só selecionar a carga, posicionar o corpo de prova, aplicar a pré-carga, aplicar a carga maior, retirar a carga maior e pronto. Agora só falta fazer a leitura do valor de dureza no mostrador. E que valor a carga maior deve ter? Bom, nos ensaios de dureza Rockwell normal é usada uma pré-carga de 10 kg força e a carga maior pode ter 60, 100 ou 150 kg força. Sei. E nos ensaios de dureza Rockwell superficial? Bom, nesse caso é usada uma pré-carga de 3 kg força e a carga maior pode ter 15, 30 ou 45 kg força. Sei. E Ananias, para que servem essas tabelas aqui, hein? Bom, elas mostram quais as escalas mais usadas nos processos industriais. Agora, você me desculpe aí a pergunta de leigo, mas qual é a relação entre as escalas de dureza Rockwell? Nenhuma. Por isso, só podem ser comparados entre si os materiais que forem ensaiados na mesma escala. No seu livro de estudos, você vai encontrar essas duas tabelas. Uma sobre a escala de dureza Rockwell normal e outra sobre a escala de dureza Rockwell superficial. Agora, para entender essas escalas, você vai ter que saber como é feita a representação da dureza Rockwell. Imagine que o resultado de um ensaio Rockwell seja 64 HRC. 64 é o valor da dureza obtido no ensaio. Mas que tipo de ensaio foi realizado? Ensaio Rockwell. Isso é o que dizem as letras HR. E por fim, a letra C informa qual a escala empregada. Ou seja, consultando a tabela, você vai ver que o ensaio foi de dureza Rockwell normal. Mas o número conseguido no ensaio Rockwell corresponde a um valor adimensional, quer dizer, ele só tem sentido se for comparado com outros valores da mesma escala. E aí, Neuza? Pessoal, isso que ele quis dizer, comparado com os mesmos valores da mesma escala, é que eu não posso comparar outro tipo de Rockwell com o Rockwell C. É só Rockwell C com Rockwell C.
diferente da escala Vickers, que tem vários tipos de profundidade e força que eu vou aplicar, mas eu posso comparar entre elas. Aí, através dessas características, que nós, como técnicos, vamos escolher o melhor método, a melhor maneira de realizar a dureza, dependendo do que a gente tem na nossa indústria também. Mas através de comparações, só Rockwell C com Rockwell C. Entendeu o ensaio de dureza Rockwell? Não sei não, viu, Ed? Então lê nessa tabela aí pra eu ver. Bom, esse ensaio foi feito na escala C. Portanto, ele se trata de um ensaio de dureza Rockwell normal feito numa máquina padrão. O penetrador para essa escala é o penetrador cônico de diamante, que deve ter 120 graus de conicidade. Qual é a carga do ensaio? Olha, a carga foi de 150 kg força. E a leitura do resultado foi feita na escala preta do mostrador. Ó, Silva, acho que a leitura do resultado na escala é uma coisa que eu já domino, hein? Muito bem, Caio. Então está na hora de você saber um pouco mais sobre profundidade de penetração. Bom, pelo que eu sei, a profundidade que o penetrador vai atingir durante a realização do ensaio é muito importante para se definir a espessura mínima do corpo de prova. E você lembra do que a norma técnica brasileira de método de ensaio fala sobre isso? Ela diz que a espessura mínima do corpo de prova deve ser de 17 vezes a profundidade atingida pelo penetrador, não é isso? É isso aí, rapaz. O problema é que não existe um jeito de medir com precisão a profundidade atingida pelo penetrador no ensaio de dureza Rockwell. Ué, mas como é que faz isso, Silva? Bom, o que se pode fazer é conseguir a medida aproximada dessa profundidade, que é identificada pela letra P. Mas como isso é feito? Isso é feito a partir do valor de dureza indicado na escala da máquina de ensaio, usando essas fórmulas aqui. Como é que funciona? Veja como você descobre que a profundidade aproximada de penetração atingida, ensaiando um material com dureza estimada em 40 HRC, é de 12 centésimos de milímetro. Nos quadros das escalas de dureza Rockwell, descobrimos que a escala C é da dureza Rockwell normal e que utiliza penetrador de diamante. Por isso, essa é a fórmula usada para o cálculo da profundidade. Até que não é tão difícil assim calcular a profundidade aproximada atingida pelo penetrador. Ainda bem que não é difícil, viu? Porque é isso que eu vou ter que fazer agora. E como eu já terminei a sua encomenda, eu vou pedir um ensaio de dureza Rockwell nessa chapa aqui. Mas antes eu tenho que saber se ela tem a espessura mínima necessária, uma vez que a sua dureza esperada é de 80 HRB. Você vai ter que fazer contas para descobrir qual é a profundidade aproximada que vai ser atingida pelo penetrador. Mas como você mesmo disse, isso não é tão difícil assim. Nessa tabela, com a escala de dureza Rockwell normal, eu vejo que na escala B, o penetrador utilizado é esférico. Assim eu escolho esta fórmula para chegar ao valor da profundidade aproximada. Fazendo as contas, eu vejo que a profundidade é de aproximadamente 1/10 de milímetro. Agora, o corpo de prova deve ser de pelo menos 17 vezes a medida da profundidade. A espessura mínima da chapa deve ser de 1 milímetro e 0,7 de milímetro. E isso ela tem. Depois de tudo que a gente viu hoje, se eu fosse você, eu ficaria ligado na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu um novo tipo de ensaio, chamado ensaio de dureza Rockwell. Aprendeu quais são os equipamentos usados nesse ensaio. E ainda viu como utilizar os dois tipos de escalas de dureza Rockwell. Graças ao ensaio de dureza Rockwell, a gente conseguiu fazer a avaliação da dureza de um material, de uma peça do kart, que não podia ser submetido ao ensaio Brinell. Mas existem casos onde nem o Brinell nem o Rockwell dão conta do serviço. Aí a gente tem que pesquisar um outro tipo de ensaio. Mas isso fica para a próxima teleaula. Até lá. Tchau. Muito bom, muito bom. Imbatíveis. Então, uma parte interessante, né? O penetrador esférico utiliza o ponteiro vermelho. Tá aparecendo os slides? Tá? E o penetrador de diamante utiliza a escala preta. E aqui um exemplo da máquina, né? Do próprio ensaio. Ali no final eles utilizaram numa peça de um kart.
Primeiro nós aplicamos uma pré-carga, para depois aplicarmos uma carga maior. Não podemos comparar as escalas, Rockwell C com Rockwell B. E tem uma tabela, ele mostrou a formulazinha, aplicamos a fórmula, mas já está tabelado, que tem uma espessura mínima também para nós aplicarmos o teste. Então, o que é o ensaio da dureza Rockwell? Ele consiste em um indentador, né? Indentar o material de estudo em penetrador, para em seguida aplicar uma pré-carga, como nós falamos. Atingindo-se o equilíbrio, ajusta-se a profundidade de penetração para a posição zero. Após, aplica-se a carga efetiva, que provocará penetração no material ensaiado, ou seja, a carga válida para a obtenção dos resultados. Este processo determina quando o ponteiro do medidor de dureza atingir o equilíbrio. Sendo assim, retira-se a carga efetiva, mantendo-se a pré-carga. Pré-carga, a carga maior, depois retira e tem a dureza como está mostrando ali, olha, Rockwell C 440. E quais os tipos de penetradores que são utilizados? Nós temos o penetrador esférico, que pode ser uma esfera de aço temperado, o penetrador cônico, que é um cone de diamante de 120 graus de conicidade. Utilizando-se o penetrador esférico, faz-se a leitura do resultado considerando a escala vermelha, como nós falamos. Se o penetrador for cônico, considera-se a escala preta, escala externa. Tudo que nós já vimos. As vantagens e as desvantagens da dureza Rockwell. É uma das técnicas bem mais aceitas devido à sua praticidade, precisão. Consegue-se detectar pequenas diferenças de durezas e tamanhos de impressão. E agilidade, como no exemplo ali, numa peça de um kart, eles fizeram a dureza rápido. Os resultados obtidos em segundos e resultados mais confiáveis, com processo automatizado e isento de erros humanos. O equipamento é simples e de fácil manuseio. No meu projeto, na medição de dureza, que era dos aspectos, através de vários tratamentos térmicos, eu utilizei a dureza Vickers, eu não utilizei a dureza Rockwell. A desvantagem. Dentre os aspectos negativos relacionados a esse tipo de ensaio, pode-se destacar a exigência de muitas escalas e, consequentemente, diferenças de tamanhos de penetradores e pesos de cargas para conseguir realizar o ensaio, para diferentes materiais, desde mais duros aos mais macios. Como ele falou, tem dois tipos diferentes de escalas, tem pode ter um erro de visão ali, o erro da visão da parte preta, da parte vermelha. Isso pode gerar uma certa confusão, mas ainda assim é o mais utilizado e é de fácil utilização. Agora, nós vamos ver outro método de dureza, né? Fechamos o método de dureza Rockwell, nós vamos ver o método de dureza Vickers, que foi o que eu utilizei no meu projeto, na minha dissertação de mestrado. Só para não confundir muito vocês, os três principais métodos, Rockwell, Vickers e Brinell. Agora nós vamos ver o Vickers. E aquele MOS, que era com as pedras, que não é o mais importante, mas eu queria alertar vocês que existe também como conhecimento, sempre agrega. Apareceu no vídeo? Mais um telecurso. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 13. Bons estudos! Na teleaula passada, você aprendeu que o ensaio de dureza Rockwell oferece várias vantagens em relação ao ensaio de dureza Brinell. Afinal, ele permite que seja feita a avaliação de dureza de diversos metais que antes não podiam ser ensaiados quanto à dureza.
Mas o ensaio de dureza Rockwell também tem suas limitações, como, por exemplo, o fato de suas escalas não serem contínuas. Isso impede que materiais que têm dureza no final de uma escala e no início da outra sejam comparados entre si quanto à dureza. Por isso, na teleaula de hoje, você vai aprender um novo e mais completo tipo de ensaio, o ensaio de dureza Vickers. Agora fique ligado porque a nossa teleaula já está começando. No momento ele tá um pouco ocupado, mas se você quiser pode falar comigo. Claro, eu dou um recado pra ele. Que o ensaio dos Vikings vai ser feito na semana que vem. Tá bom, eu dou um recado sim. Tá legal, tchau. E Edgar? O que foi? Tá rindo do quê? Ô, Nilce, é que não é Vikings, é Vickers. Vickers é o nome do outro ensaio de dureza que eu tô querendo aprender. Ai, meu Deus, que fora, não acredito. Ah, também puderam, né, Ed, com um nome desses. É o nome dado pela companhia que fabricou as máquinas mais conhecidas para operar esse método que se chama ensaio de dureza Vickers. E qual a sua característica? É que ela leva em consideração a relação ideal entre o diâmetro da esfera do penetrador Brinell e o diâmetro da calota esférica obtida. Só isso? Não, ele vai muito mais além, porque ele usa um outro tipo de penetrador, que permite medir qualquer valor de dureza, desde os materiais mais moles até os mais duros. Uau, Ed, mas isso é muito bom. É muito bom, mas não quer dizer que o ensaio Vickers vai resolver todos os problemas de avaliação de dureza dos materiais. Mas então ele não serve pra nada. O que é isso, né, Caio? É que, somado aos outros dois métodos que você conhece, ele é um bom caminho para atender às necessidades dos processos industriais cada vez mais sofisticados e exigentes. E como é que é essa dureza Vickers aí, Silva? A dureza Vickers é baseada na resistência que o material oferece à penetração de uma pirâmide de diamante de base quadrada e ângulo entre faces de 136 graus entre as faces e a marca deixada no material ensaiado. Em linguagem matemática, dizemos que o valor da dureza Vickers é o quociente da carga aplicada pela área de impressão deixada no corpo ensaiado. E como é que se calcula essa área? Junto da máquina que faz o ensaio Vickers, existe um sistema de ampliação que permite obter as medidas das diagonais formadas pelos vértices opostos da base da pirâmide. Então deixa eu pensar um pouco, que eu calculo a área de impressão. Vamos pensar um pouco. Bom, se eu tenho as medidas das diagonais, eu já posso usar esta fórmula e calcular a área da pirâmide de base quadrada. Assim, eu aplico a área da impressão no cálculo de dureza Vickers. Desenvolvendo os cálculos, eu chego a esta fórmula genérica para descobrir a dureza Vickers. Agora, só depende da carga aplicada no ensaio e da diagonal média. Como só depende da carga aplicada e da diagonal média, então não fica muito difícil descobrir a dureza Vickers dessa chapa. Afinal, eu já sei que uma diagonal da impressão mediu 24 centésimos de milímetro e outra 26 centésimos de milímetro. Bom, para calcular o valor da diagonal média, eu só preciso somar essas diagonais que eu tenho e dividir por 2. Assim, eu chego à diagonal média, que vale 25 centésimos de milímetro. Agora que eu tenho a diagonal média e a carga aplicada, que neste caso foi de 10 kg/força, fica muito mais fácil conhecer a dureza Vickers dessa chapa. Aplicando esses valores na fórmula de cálculo de dureza, eu fico sabendo que o valor de dureza Vickers dessa chapa ensaiada é 296,7. Olha aqui, Edgar, 296,7. Nesse papel, esse número vem acompanhado de umas anotações. Deixa eu ver. Isso aqui é a representação do resultado do ensaio. 296,7 é o valor de dureza Vickers. HV indica que é um ensaio de dureza Vickers. E o 10 informa que a carga aplicada foi de 10 kg/força. Ah, entendi. Quer dizer então que nesse outro ensaio aqui, o valor da dureza Vickers foi de 440 e a carga aplicada foi 30 kg/força. Em alguns casos também vem indicado o tempo que durou o ensaio. Ué, como assim? Em geral, o tempo de aplicação da carga varia entre 10 e 15 segundos. Nos casos em que a duração for diferente, o tempo de aplicação deve ser indicado logo depois da carga. Se esse ensaio tivesse durado 20 segundos, por exemplo, seria representado por 440 HV 30 20. Pronto, Silva. Já coloquei o corpo de prova que vai ser ensaiado. O problema agora é que eu não sei que valor deve ter a carga. Caio, ao contrário do que acontece no Brinell, no ensaio de dureza Vickers, as cargas podem ter qualquer valor. Qualquer um? Aí não vai dar problema, não, Silva? Não, porque as impressões são sempre proporcionais à carga para o mesmo material. Assim, o valor de dureza é sempre o mesmo, independente da carga usada. Entendi. Então tem carga para tudo quanto é tipo nesse ensaio. Não é bem assim. Por uma questão de padronização, nos ensaios de dureza Vickers, são recomendadas estas cargas, sendo que para cargas maiores do que 120 kg/força, em vez do penetrador de pirâmide de diamante, é possível usar também as esferas de aço temperado de 1 ou 2 milímetros de diâmetro na mesma máquina. Só que aí, o ensaio feito na máquina Vickers é o ensaio de dureza Brinell. Agora, repare como é feito o ensaio de dureza Vickers.
Uma vez que tenha sido determinada a carga a ser utilizada, é só regular a máquina para o valor escolhido. Vickers é o ensaio de dureza Brinell. Ó, ali ele mostrou o outro ensaio que nós tínhamos acabado de observar no outro vídeo, olha, que é o Brinell, que calcula a distância ali do indentador com a profundidade. Agora ele vai explicar o Vickers. Agora repare como é feito o ensaio de dureza Vickers. Uma vez que tenha sido determinada a carga a ser utilizada, é só regular a máquina para o valor escolhido. O passo seguinte é posicionar e prender o corpo de prova com um dispositivo de fixação. Nesse instante, o operador busca o melhor foco da superfície a ser ensaiada através de um anel micrométrico. Depois, é só aplicar a carga durante 15 a 20 segundos e, em seguida, retirá-la. A impressão aparecerá no visor e suas diagonais serão lidas através de instrumentos de medição acoplados à máquina. Com essas medidas, é só calcular o valor da dureza Vickers através das fórmulas. No caso de superfícies tratadas, ou até mesmo quando é preciso determinar a dureza de microconstituintes individuais de uma microestrutura, nós utilizamos o ensaio de microdureza Vickers. Preste atenção no seu funcionamento. A microdureza Vickers tem o mesmo procedimento prático que o ensaio Vickers. A diferença é que ela trabalha com cargas menores que 1 kg-força, podendo ter valores tão pequenos do tipo 10 grama-força. Como a carga aplicada é muito pequena, na microdureza a impressão produzida é microscópica. Olha só, Edgar. Existem algumas fortes semelhanças entre os ensaios de dureza Brinell e Vickers. Como assim? Eu estava olhando aqui que o ensaio Vickers produz valores de dureza muito parecidos com a dureza Brinell. E é mesmo. Mas por que acontece isso? Porque o ângulo de 136 graus da ponta de diamante produz uma impressão que mantém a relação ideal de 375 milésimos entre o diâmetro da calota esférica e o diâmetro da esfera do penetrador Brinell. E isso vale para qualquer carga aplicada? Vale para qualquer uma, mas é recomendado o uso de cargas diferentes, para conseguir uma impressão do tamanho compatível para o visor da máquina e para evitar os defeitos de impressão. No ensaio Vickers, uma impressão perfeita deve apresentar os lados retos. Mesmo assim, os defeitos podem acontecer, provocados pela deformação da impressão. E aí, o que acontece? Quando esses defeitos acontecem, apesar das medidas das diagonais serem iguais, as áreas de impressão são diferentes. E como o cálculo do valor de dureza Vickers usa a medida da média de duas diagonais, esses erros interferem no resultado da dureza. Ué, interfere de que jeito? É que aí nós vamos ter valores de dureza diferentes do real. E não tem como corrigir esses erros, não? Tem sim. Uma forma é alterar o valor da carga de ensaio para mais ou para menos, dependendo do material e do tipo de defeito que apareceu. Mas, de qualquer maneira, este é um grande método de ensaio de dureza. Então me fala um pouco das vantagens e limitações do ensaio Vickers. Olha, o ensaio Vickers fornece uma escala contínua de dureza, o que permite a medição de diversos valores de dureza em uma única escala. Parece muito prático. Não só é prático, como também é muito útil. Afinal, as impressões são muito pequenas e podem não inutilizar o material ensaiado. Mas não é só isso. Como o penetrador do Vickers é de diamante, ele é praticamente indeformável. Fora que o Vickers serve para materiais de qualquer espessura e ainda pode ser usado para medir durezas superficiais. Só que o Vickers exige alguns cuidados especiais necessários para se evitar erros de medida ou de aplicação de carga, que mudam muito os valores reais de dureza. Agora, uma coisa muito importante. A preparação dos corpos de prova para ensaio de microdureza devem ser feitos como para metalografia, como é o caso desses corpos de prova aqui. E de preferência, o polimento elétrico... Pessoal, lembram da primeira aula que nós tivemos? O embutimento do material, todo o processo de lixamento, de metalografia. Nós pegamos e embutimos o material, às vezes uma peça pequena, de como que nós queremos mostrar, tá bem ali, olha, tá bem ali na amostra. A parte do corte, depois lixa, ataca. É bem o que ele está falando ali agora. O eletrolítico deve ser usado para evitar o encruamento superficial. É importante saber que quando forem usadas cargas menores que 300 gramas força, pode haver a recuperação elástica, o que vai dificultar bastante a medida das diagonais. Como toda máquina de precisão, a máquina de dureza Vickers pede aferição constante. Afinal, qualquer erro na velocidade de aplicação da carga vai trazer grandes diferenças em valores de dureza. E se a sua preocupação é evitar erros, fique de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo como é feito o ensaio de dureza Vickers. Aprendeu a fazer o cálculo da dureza Vickers. E ainda aprendeu suas vantagens e limitações, em comparação com os outros dois métodos de ensaio de dureza. Com essa teleaula, termina a série de 3 teleaulas sobre os ensaios de dureza. Antes da gente voltar com novos ensaios de materiais, aproveite, pegue o seu livro e faça os exercícios sobre os ensaios Brinell, Rockwell e Vickers. Assim você não corre o risco de dar nenhum fora. Tchau. Até a próxima. Robson.
Ficou ruim pra ver a. Eu acelerei um pouco o vídeo, ficou bom? Ficou normal, ficou normal. Ficou normal? Dá pra entender direito, né? Dá sim, dá sim. Então, o que que nós temos? Uma das principais características que até ele falou ali, que é qualquer espessura, né? Antes, no outro ensaio, nós tínhamos uma espessura específica. Nesse, qualquer espessura. Calculamos a diagonal 1 com a diagonal 2 e tiramos uma diagonal média. A partir da diagonal média, jogou na fórmula que tem a força sobre a área. A força do indentador, faz de conta que aqui é uma pirâmide, olha. Indentador de pirâmide, e ele vai fazer na amostra a piramidezinha. E a partir da diagonal da pirâmide, que calcula a dureza específica ali do material. A diagonal média é o D1 mais D2 dividido por 2. Varia de 10 até outros valores. E agora eu vou dar uma conversada com vocês. O teste de dureza Vickers consiste em indentar o material sob teste com indentador de diamante. Lembram do diamante do primeiro vídeo, que é o material mais duro? Então, vamos utilizar o material mais duro para realizar a dureza de qualquer material, né? Coloca a ponte de diamante. Na forma de uma pirâmide, reta de base quadrada e ângulo de 136 graus, entre as faces opostas, utilizando uma carga de 1 a 100 kg à força. A carga plena é aplicada normalmente durante o tempo de 10 a 15 segundos. Eu realizei esse teste nas minhas amostras e fiz 10 ensaios, descartei 2 e fiz uma média entre eles. Caso tenha pego algum grão diferente, algum grão austenitizado, porque realmente a dureza vai ser diferente naquela parte do material. Alguma dúvida? Só prender o grito. As duas diagonais de indentação, deixadas na superfície do material, depois da remoção da carga, são medidas utilizando o microscópio. Com os valores lidos, calcula-se a média aritmética. A seguir, calcula-se a área superficial inclinada da indentação. Ali a formulazinha, né? Tem a força, tem o ângulo, que nós vimos, que é 135. O diâmetro médio, ali já é o D1 mais D2 dividido por 2. E o P seria a força. É só a fórmula como está dentro da máquina, dentro da própria programação. A dureza Vickers é o quociente obtido, dividido a carga em quilograma-força pela área de indentação. O equipamento de... aqui, olha, eu trouxe a imagem para vocês, bem da fórmula ali, olha. D1, o D2, e a partir dali faz a média. O equipamento de medição de dureza Vickers não fornece o valor da área de impressão da pirâmide, mas permite obter as medidas das diagonais, formadas pelos vértices opostos à base da pirâmide e o microscópio acoplado. Ele não diz a área, mas ele diz o D1 e o D2, como nós conversamos. Nesse método, as cargas podem ser de qualquer valor, pois a impressão é proporcional à carga, para o mesmo material. Assim, o valor da dureza é sempre o mesmo independente da carga. Ou seja, se antes nós não conseguimos comparar o Rockwell C com o Rockwell B, agora, mesmo que aplique uma carga diferente e um tempo diferente, nós conseguimos realizar a comparação. Ali, olha, trouxe uma imagem para vocês do indentador, a base de pirâmide, só que o formato dele é quadrado, só que a base é piramidal. Nesse método de medição, podemos dizer que, mesmo com diferentes cargas, os resultados de durezas encontrados são praticamente iguais, como nós falamos agora, em materiais uniformes. Isso é uma característica ótima, pois se evita a mudança arbitrária de escala com outros métodos de medição de dureza. Leituras extremamente precisas podem obter no teste Vickers, além da vantagem de utilizar apenas um tipo de indentador para todos os tipos de metais e superfícies. Ou seja, não é só no metal que eu consigo realizar. E desde o material mole ao material mais duro, consigo realizar a dureza Vickers. A partir daí, que nós, como técnicos, nós iremos realizar a escolha de qual método que nós iremos utilizar.
Aqui mais uma imagem eu trago para vocês, olha. É bem assim o equipamento. A pessoa senta, coloca o olho ali em cima, coloca o material aqui e ali na tela é realizada a dureza. É realizada a amostra do resultado. Não é um equipamento difícil de ser manuseado. Em 5 minutos já aprende. E até é legal, foi uma das partes mais legais do meu experimento, realizar a dureza do material. E com isso gera os principais resultados, porque a dureza é dos principais resultados da engenharia mecânica. O teste aplicável é uma grande gama de materiais, dos mais moles aos mais duros, como nós falamos, com ampla faixa de ajuste de carga. A única desvantagem do teste é a máquina de medição, que é de maior porte e mais cara, que as correspondentes para o teste Brinell e Rockwell. Então já é uma máquina com elevado valor, elevado custo, e depende de qual empresa e o que eles precisam também. Aqui eu trouxe de novo, essa imagem ficou mais fácil para nós visualizarmos. Aqui a base quadrada e o indentador. Aqui é o D1, o D2 e logo após nós realizamos a média do D1 com o D2. Aqui uma imagem gerada com microscópio que mostra bem o material e a profundidade que ele sofreu com o indentador, que nós realizamos a dureza. É até uma imagem parecida com o microscópio que nós vimos ontem, né? O MEV. Só que é um microscópio diferente. Aqui o próprio microdrômetro Vickers, né? Aparece na tela do computador e bem a base retangular com a pontinha da pirâmide. Na prática, existem tabelas que já mostram esses valores de dureza apenas pelo valor da diagonal. Ou seja, não precisamos ficar calculando, mas já tem a própria tabela, já é tabelado. A norma do ensaio NBR 6672, suas impressões são pequenas se comparadas com as do ensaio Brinell e Rockwell. Ou seja, quase mal marca a peça do ensaio. Deformação nula do penetrador e única escala de dureza. Por isso que nós podemos realizar a comparação. Aqui eu trago mais uma imagem e conforme nós vamos vendo no microscópio ali de dureza, vai ficando bem aquela imagem ali do indentador. Fica bem a basezinha quadrada. Alguns saem mais distorcidos e nós já podemos perceber que a diagonal não está bem calculada. Então nós descartamos aqueles valores. Aqui eu trouxe aqui sim, olha, uma imagem do MEV, do microscópio que nós vimos ontem. Ampliação de 20.000 vezes. Não, 50 vezes. E aqui como é que ficou, olha. Prestem atenção, pessoal. A base retangular e apareceu bem o formato do indentador. Conforme vai tirando várias medidas, a primeira diagonal e a segunda menor. Quis trazer para vocês também, para vocês observarem. Foi realizando várias durezas. Às vezes, nós temos uma região de solda ou uma região com a zona termicamente afetada e nós não queremos realizar a medição naquele valor. Então, nós temos que ir tirando para mais para dentro do material. Agora, a dureza Brinell. Então, nós já vimos a dureza de Mohs, que é a antiga. Agora, as três principais, a Vickers, a Rockwell e a Brinell. Vimos a Brinell, a Vickers e agora vamos para a dureza Brinell. Vou abrir o vídeo. Vídeo 14. Atenção! Vai começar agora uma teleaula de ensaios de materiais do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 25 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 11. Bons estudos!
Mas você é cabeça dura mesmo, hein? Eu já não falei que você tem que abrir mais naquela curva? Ah, o problema é que a direção tá muito dura, né, Nilza? No duro? Ah, eu tô dizendo, deu um duro danado e a máquina não respondeu. Ah, meu amigo, ser piloto é dureza. Você já viu como existem vários sentidos para as palavras dura e dureza? E dependendo do caso, elas têm um significado diferente. Nem mesmo no mundo da indústria existe um só sentido para elas. Basta olhar pro kart e ver o quanto isso é verdade. Pro pessoal da metalurgia que fez o nosso chassi, dureza tem a ver com a resistência à deformação plástica permanente. Já o pessoal da mecânica, que dá uma força aqui no motor, entende dureza como sendo a resistência à penetração de um material duro no outro. Pro projetista do kart, dureza é uma base de medida, e por aí vai. Seja qual for a área de utilização, dureza é sempre uma propriedade que se aplica na comparação de materiais. E isso é muito importante para o dia a dia da indústria. Por isso, na teleaula de hoje, você vai conhecer um dos métodos de ensaio de dureza mais usados. É o ensaio de dureza Brinell. Agora não saia daí, que a nossa teleaula está só começando. Olá! Antes da gente começar essa série de 3 teleaulas sobre dureza, eu queria dizer que durante essas teleaulas eu vou apresentar o trabalho de um profissional acostumado a fazer esse tipo de ensaio. E eu estava aqui pesquisando para ver de onde vem essa história de avaliar a dureza dos materiais. Olha só que interessante. Esse livro conta que já no século XVII, o pessoal avaliava a dureza das pedras preciosas esfregando nelas uma lima. Mas nem só de pedra preciosa vive o profissional da indústria. Por isso, no século seguinte, apareceu um jeito de determinar a dureza do aço. Ele era riscado com minerais diferentes, mas isso também não deu resultado. Em 1822, surgiu então o primeiro método padronizado de ensaio de dureza. Ele foi criado por Mohs e acabou dando origem à escala de dureza Mohs. Ela é formada por 10 minérios padrões organizados em uma escala crescente do grau 1 ao 10. Isso é feito de acordo com sua capacidade de riscar e ser riscado. No entanto, ela não é boa para os metais, porque a maioria deles apresenta durezas Mohs entre 4 e 8. E assim, pequenas diferenças de dureza não são apontadas por esse método. Foi por isso que houve a necessidade de se desenvolver outros métodos melhores de controle do aço e de outros metais. Um deles é o ensaio de dureza Brinell. Ele foi divulgado em 1900 e logo foi muito bem aceito, por causa da relação que existia entre os valores conseguidos no ensaio e os resultados de resistência à tração. Quer ver como ele funciona? Então, fique de olho. Veja que no ensaio de dureza Brinell, uma pequena esfera de aço de diâmetro D maiúsculo é comprimida por uma carga F contra uma superfície plana, polida e limpa de um certo metal durante um determinado tempo T. Assim, a esfera produz uma calota esférica de diâmetro D minúsculo e profundidade P. A dureza Brinell em inglês quer dizer Hardness Brinell, que se representa pelas iniciais HB. Em linguagem matemática, a dureza Brinell expressa dessa forma a relação entre a carga aplicada e a área da calota esférica impressa no material ensaiado. Como a área da calota é conseguida multiplicando o número π pelo diâmetro da esfera e pela profundidade da calota, a igualdade fica assim. Como é muito difícil medir a profundidade da calota, é mais fácil trabalhar com o seu diâmetro nessa outra fórmula, que representa a dureza Brinell. Nossa, Edgar, mas os técnicos têm que fazer todos esses cálculos para descobrir o valor da dureza dos metais? Não, Nilza. Eles têm tabelas que substituem todos esses cálculos. Olha aqui, ó, como é simples. O técnico que fez o ensaio do material da nova roda disse que o diâmetro de impressão foi de 3,55. Então, dá para saber que esse novo metal tem dureza 293. Que valor é esse aqui, Edgar? É que o Brinell sugeriu que esse ensaio fosse realizado com carga de 3.000 kg força e com uma esfera de 10 milímetros de diâmetro, feito de aço temperado. Mas nem sempre no ensaio de dureza Brinell é preciso aplicar 3.000 kg força. É possível usar cargas menores e usar esferas de diâmetros diferentes se nós respeitarmos as condições de ensaio.
A carga vai ser determinada de um jeito que o diâmetro de impressão da calota tem de ficar entre 1/4 e a metade do diâmetro da esfera do penetrador. Agora, para isso você tem que manter constante a relação entre a carga e o diâmetro ao quadrado da esfera do penetrador. Isso é igual a uma constante chamada de fator de carga. No seu livro você encontra um quadro com os principais fatores de carga utilizados, suas respectivas faixas de dureza e indicações. Já o diâmetro da esfera vai depender da espessura do corpo de prova. A espessura mínima é indicada em normas técnicas de método de ensaio. No nosso caso, a norma brasileira estabelece que a espessura mínima do material ensaiado deve ser 17 vezes a profundidade da calota. Assim você tem a relação entre o corpo de prova e o diâmetro da esfera. Os diâmetros de esfera mais usados aparecem aqui, nessa tabela. Ela traz os valores de carga mais usados, sempre de acordo com o fator de carga escolhido. Repare como ela facilita a vida de quem trabalha com esse tipo de ensaio. Hoje mesmo eu recebi um lote de chapas de aço carbono como essa aqui. Só que antes de começar a fazer as peças para o meu cliente, eu vou encomendar um ensaio de dureza, para saber se está tudo de acordo com o desenho. A única coisa que eu vou poder dizer para o técnico é que essa chapa tem 4 milímetros de espessura e dureza Brinell de aproximadamente 180 HB. Só que ele precisa saber qual o diâmetro da esfera que vai ser usada para ensaiar essa chapa. Quer saber como ele vai descobrir isso? Preste atenção e fique por dentro. Para determinar o diâmetro da esfera, utilizamos 2 quadros que estão no seu livro de estudos. O técnico vai isolar o P da fórmula de dureza Brinell e montar a seguinte equação para a esfera de 10 milímetros. Desenvolvendo a equação, vai descobrir que a profundidade de impressão para a esfera de 10 milímetros é de 53 centésimos de milímetro. Agora, como a espessura do material ensaiado deve ser pelo menos 17 vezes maior do que a profundidade da calota, o técnico vai descobrir que a chapa tem de ter pelo menos 9 milímetros e 1 centésimo de milímetro. Ou seja, chapas de 4 milímetros não podem ser ensaiadas com a esfera de 10 milímetros. Puxa, Edgar, mas não é tão simples assim fazer o ensaio de dureza, não. Mas esse ensaio não é você que vai fazer, né? O ensaio de dureza é usado pelas indústrias. Ah, é? De que jeito? Bom, para fazer o controle no processo de fabricação de peças que nós utilizamos no nosso kart, por exemplo. Bom, você quer ver como esses ensaios são realizados? Então preste atenção. O primeiro passo do ensaio é a preparação da superfície do corpo de prova. Ela tem que estar plana e bem acabada. Então, selecionamos o penetrador e a carga de ensaio. Aproximamos o corpo de prova da esfera e aplicamos a carga. Após o tempo de aplicação da carga, ela é retirada. Fazemos então a leitura do diâmetro da impressão e calculamos o valor de dureza. Com o ensaio de dureza, a fábrica pode controlar o processo de fabricação dessa roda. Aí, a gente fica sabendo que dá para colocar essas novas rodas que vai dar tudo certo. Poxa, Edgar, esse ensaio Brinell é uma mão na roda. Só que existem vantagens e limitações no ensaio Brinell. O Brinell é muito usado para verificar a dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aço, produtos siderúrgicos e peças não temperadas. O Brinell é o único ensaio que admite ensaiar metais como esse que não tem estrutura interna uniforme. Além do mais, ele é super fácil de ser operado. Uma das dificuldades é que o seu uso é um pouco limitado por causa desta esfera de aço temperado. Com elas, só dá para medir a dureza até 500 HB, senão estraga a esfera. E não é só isso. A recuperação elástica provoca muitos erros, já que o diâmetro da calota diminui com a retirada da carga. Quanto mais duro for o material ensaiado, maior vai ser esse erro. Isso sem falar que o ensaio não deve ser feito em superfícies cilíndricas com raio de curvatura menor que 5 vezes o diâmetro da esfera usada. Senão, ocorre um escoamento lateral do material e a dureza medida vai ser menor do que a verdadeira. Em alguns materiais podem acontecer deformações no contorno da impressão, provocando erros de leitura. Essa aqui é uma impressão normal. E nessas outras duas aqui, há uma deformação na calota, comprometendo a medição.
Como você viu, o ensaio de dureza Brinell é muito importante e pede muita atenção de quem trabalha com ele. Por isso, nada melhor do que dar uma boa revisada. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu o ensaio de dureza Brinell. Aprendeu como é feito o cálculo da dureza de um material a partir deste tipo de ensaio. E ainda viu as suas vantagens no controle do processo de fabricação e suas limitações. Essa foi a primeira de uma série de 3 teleaulas sobre os ensaios de dureza. Na próxima teleaula, você vai aprender outro ensaio de dureza, indicado... Show. Voltando. Então, importante. Ele foi projetado para ser utilizado 3.000 kg força. No entanto, pode diminuir o indentador, o diâmetro da amostra ali do penetrador, diminui ele, e assim nós conseguimos utilizar outro tipo de força no ensaio, né? Dependendo da amostra, dependendo do raio dela, pode escoar. Então, ele falou um tipo de raio ali determinado. Depende da especificidade. Que mais? Deu a formulazinha, a força, o diâmetro, o fator de carga, e assim nós chegamos ao resultado. Eu não vou continuar aqui. Então, faltam 2 slides, vou finalizar. O ensaio consiste em comprimir lentamente uma esfera de aço de diâmetro D sobre a superfície plana, polida e limpa, de um metal através de uma carga Q durante um tempo T. Essa compressão provocará uma impressão permanente no metal, com o formato de uma calota esférica, tendo o diâmetro D, o menor do dentador, o qual é medido por intermédio de um micrômetro óptico, microscópio ou lupa graduados, depois de removida a carga. Realiza a indentação e retira. O ensaio Brinell é muito utilizado para avaliação de dureza de metais não ferrosos, ferro fundido, aços, produtos siderúrgicos em geral e de peças não temperadas. Bem o que a gente utiliza na indústria, né? Outro fator importante a ser observado é que ele é o único ensaio aceito em metais de estrutura interna uniforme. Porém, o ensaio de dureza Brinell é um pouco limitado, devido ao uso da esfera, que se for de aço temperado, só consegue medir durezas até 500 Rockel-B, já que durezas maiores danificam a esfera. Ou seja, foi tudo que nós vimos no primeiro vídeo. Nós temos o aço temperado. É temperado, tem uma dureza elevada. Mas nós vimos as escalas de dureza. Então, se fosse, por exemplo, de diamante, talvez seria um ensaio melhor. E através disso, nós vamos relacionando todos os benefícios ou prejuízos que nós podemos utilizar em cada ensaio. Aqui tem mais um vídeo, que é uma revisão com os três ensaios em um vídeo só. Eu vou começar a aula amanhã com ele, para vocês revisarem. Alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo. Stop share.